trazer uma palavra do Senhor. Já que nós temos que dar nome, é alinhamento das emoções, visão e governo do reino. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Então essas três dimensões da nossa vida precisam estar alinhadas com o propósito do reino. Diz lá em Provérbios 25, 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em outras versões, que não tem domínio próprio. Sem o governo do reino nas nossas vidas, nós estamos desprotegidos, nós estamos derrubados, nós estamos perdidos. Se nós não temos alinhamento nas nossas dimensões, nós estamos totalmente à mercê do governo das trevas, do principado das trevas. E eu quis trazer uma ilustração aqui. Eu gosto de falar de ilustrações porque isso marca, é mais fácil da gente entender, é didático. E quando a gente pensa em alinhamento, logo vem a palavra alinhamento, alinhamento de carro, né? É comum, alinhamento de carro. Vamos alinhar o carro, né? Às vezes precisa alinhar e é comum, é um procedimento de uma manutenção. É uma manutenção do carro, é comum, é normal fazer alinhamento. Todo carro precisa de alinhamento. Periodicamente você tem que fazer alinhamento. Então eu fui procurar um especialista, um irmão nosso, e perguntei para ele: me explica o que é um alinhamento, né? Me explica de maneira fácil. Eu sou mulher, né? A gente não é muito ligado nessas coisas. E aí primeiro procurando, falando sobre alinhamento, né? Ato ou efeito de pôr-se em linha reta, na mesma linha. Organização. Um alinhamento do carro, ele tem a função de ajustar os ângulos da roda para que eles estejam perpendicular ao chão e paralelos entre eles. Então o ângulo tem que estar ali 90 graus bonitinho, certinho. Vocês lembram das aulas de geometria? Lembra dos ângulos? Então é um ângulo reto. E aí eu falei, por que a gente precisa fazer alinhamento? Por que é a necessidade? Por que o carro desalinha? Ele desalinha ou porque o pneu não está calibrado, né? Então ele não está perpendicular, porque se não está calibrado, ou seja, todos não estão do mesmo tamanho, né? Bem enchidinhos. Então ele não vai estar 90 graus, não vai ter um ângulo reto. E também, ou principalmente, porque nós, na cidade de São Paulo, principalmente, nós temos muitos buracos. Então a gente está constantemente passando por buraco. Eu, pelo menos. Eu tento desviar. Eu tinha até um amigo que um dia ele entrou, eu fui dar uma carona para ele. Aí eu passei num buracão e eu falei, desculpa. Aí ele, você tentou desviar, né? Eu falei assim, é isso porque eu tentei desviar. Tentei desviar e peguei o buraco. Então a gente passa por buracos, né? Isso é normal. Então por conta disso, a cidade de São Paulo, né? A cada 10 mil quilômetros, você precisa fazer o alinhamento. Ou verificar constantemente, até antes disso, né? Para evitar. Então se você não alinha o seu carro, você vai perder desempenho e pode provocar acidentes. Então você está lá dirigindo um carro alinhado, você pode soltar o volante e ele continua andando reto. Se você está num carro desalinhado, você solta o volante e ele puxa. Mesmo quando você não solta, você sente uma pressão, você sente que a tua direção não está ali ajustada para o teu comando. Porque o carro, ele vai cedendo ou para a direita ou para a esquerda. Quando você está desalinhado, quando o carro está desalinhado, existe uma força contrária à direção que ela deve seguir. E isso pode provocar acidentes, obviamente, né? Porque numa dessas você descuida ali, ou passa por um buraco um pouquinho, né, mais
mais profundo, e aí teu carro vai. E o teu carro perde desempenho também. Você perde performance e você pode se destruir. Agora falando da gente. Quando nós não estamos alinhados com o reino, nós corremos um grande risco de nos destruir ou, na melhor das hipóteses, não agirmos na melhor das nossas performances, conforme os propósitos de Deus. Se não há alinhamento, todos os recursos, dons que nós temos dentro de nós não são utilizados. Você perde força, você está desgastando-se no processo da vida, porque você não está alinhado. Quando não há alinhamento com o reino, você perde a sua visão. Porque se existe uma força de atração para a direita ou para a esquerda, você não está andando em linha reta. Então você vai se desviando. Você vai se desviando. Você vai se desviando. O quê? Do teu propósito, da tua visão. Você perde a direção pelo qual Deus estabeleceu para que você e eu andemos aqui na terra, para que tudo aquilo que nós temos aprendido na sua palavra seja realidade nas nossas vidas. Nós precisamos estar alinhados. Alinhamento é ordem. É ordem. Quanto mais longe da atmosfera eterna, entretém. Esta dimensão, ela nos leva facilmente a perdermos a linha. Mas quando nós vivemos nessa atmosfera, quanto mais nós vivemos na atmosfera eterna, porque nós somos bidimensionais, a nossa alma e o nosso corpo, ela vive muito intensamente esta dimensão, mas o nosso espírito vive a dimensão espiritual, a dimensão eterna. Agora, muito mais nós estamos aqui nessa terra, pisando esse chão, do que vivendo a eternidade, vivendo a nossa espiritualidade, vivendo aquilo que Deus nos chamou para que vivamos. Então, quanto mais longe desta atmosfera eterna nós estamos, mais desalinhados, desajustados, longe do propósito, nossa visão fica nebulosa, a nossa visão fica turva. É turva que fala em português? Turva. Porque nós estamos longe da dimensão eterna. Então nós perdemos o nosso foco. Saímos debaixo da direção de Deus, saímos do desígnio da eternidade. Imagine que esse carro somos você e eu. Imagine que o condutor seja Deus. Imagina que Deus tem uma direção, Ele te dá uma direção aqui, mas você puxa para o outro lado. Você puxa para outro lado. A nossa carne e as nossas emoções estão constantemente querendo sair desta dimensão, dessa linha, desta eternidade. Vivemos mais o mundo e não vivemos a nossa realidade espiritual. A vida, a sociedade, as trevas, o governo deste mundo constantemente nos apresentam um terreno esburacado. Constantemente. Ou nós desviamos dele, ou nós passamos por ele alinhados. Porque se o teu carro está alinhado e eventualmente você passa por cima de um buraco, ok? Mas se você já está todo desajustado, todo desalinhado e tem mais buraco e mais buraco e mais buraco, o teu carro vai ir para o beleléu, vai para o brejo, já era. Cada vez mais vai se estragando, você vai comprometendo o seu carro. Quando você viu, você já não consegue mais, não está mais calibrado, precisa de balanceamento, ele vai precisar de uma série de coisas. Precisa de uma manutenção urgente. Precisa de um alinhamento.
Onde é que você e eu buscamos esse alinhamento? Então nós vivemos muito em função desta vida, destes buracos. E estes buracos nos ferem. Estes buracos comprometem as nossas emoções. Esses buracos que nós passamos, que muitas vezes são inevitáveis, são coisas da vida, mas eles trazem dor à nossa alma. Ou trazem prazer. Um prazer momentâneo. Um prazer volátil. Porque nós queremos fazer do nosso jeito. O homem quer buscar o seu prazer. O homem quer buscar a sua ideia, a sua vontade, o seu pensamento. Ele quer viver nesta dimensão e ele não vive na dimensão do eterno. Mas nós queremos as bênçãos do eterno. Nós queremos a vida do eterno. Mas nós não vivemos a vida do eterno. Nós vivemos em busca do nosso prazer, das nossas vontades, das nossas conquistas. E eu lembrei de uma filosofia que se chama hedonismo. Vocês já ouviram falar? Então o que prega essa doutrina? Essa doutrina afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. Adivinhe onde essa filosofia nasceu? Precisa chutar muito longe. Óbvio, na Grécia. Na Grécia. O berço do humanismo. Então ela contempla os bens, a matéria e o seu prazer individual como a coisa mais importante da vida. Ou seja, o Deus deles é o seu prazer. Aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita. Então ele vai em busca de bens, de matéria. Então aquilo que é bom, que ele pode aproveitar dentro desta dimensão. E ele se acaba nisso. Tudo que dá prazer. Luxúria, comida, dinheiro, viagem, tudo aquilo que a matéria pode te dar. E isso vai gerando no ser humano uma necessidade de cada vez ter mais, de querer mais. É um saco sem fundo. Porque nunca tá bom, ele vai querendo mais, querendo mais, querendo mais, e nunca está satisfeito, e não usa aquilo para abençoar o outro, para produzir para o bem da humanidade. É tudo para ele, é tudo para ele, e se acaba tudo nele. Devem ser um bando de infelizes, porque eles não dão nada, eles não produzem nada para os outros, mas sim, se eles vão produzir alguma coisinha para o outro, o lucro deles tem que ser muito maior, porque é tudo para eles, para ele, para ele. Busca a sua vontade, se deixa levar pelo ego, pelo princípio do prazer, não exerce nenhum tipo de controle sobre suas emoções. Para eles não existem regras, para eles não existem lei. Eles estão acima de tudo, eles fazem o que eles têm que achar, o que eles acham que têm que fazer. Não subjugam suas emoções ao controle de Deus. Eles agem pela sua cabeça. Ouvindo assim, você e eu, que feio, né? Mas será que nós não temos uma pontinha de hedonismo dentro de nós? Alguém falou pontona? Será que muitas vezes nós não buscamos as nossas coisas, o nosso ventre? E aí, aos pouquinhos, sem perceber, nós vamos nos desalinhando. Nos desalinhando. E assim como no carro, o desalinhamento, ele compromete a estabilidade, compromete o desempenho, performance, pode gerar acidentes. Esse desalinhamento, espiritualmente falando, ele traz tristeza, traz depressão, ele traz ansiedade, ele traz corrupção. De repente você viu, você está mentindo.
De repente você está com uma ganância, você está ambicioso, de repente você está obsessivo por alguma coisa, de repente você está sendo dominado por concupiscências da carne, luxúria, lascívia e outras coisas. Mas você sabe do reino. Mas você está desalinhado. Você precisa de um alinhamento. Diga alinhamento. Nós precisamos de alinhamento. E o Espírito Santo já começou antes dessa ministração. O Espírito Santo começou a alinhar o teu espírito. Começou a alinhar as tuas emoções. Mas existem coisas que você e eu precisamos fazer. O ministério que traz alinhamento é o ministério profético. E eu vou falar um pouquinho do ministério profético, de algumas questões básicas. Não esqueça do versículo que nós começamos. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Mas vamos lá. Entender o que é o profético. Todos nós aqui temos um DNA profético. Se você nasceu de novo, se você nasceu na eternidade, se você faz parte do reino, você tem um DNA profético. Você pode ser um porteiro profético, você pode ser um salmista profético, você pode ser um intercessor profético, você não pode, você deve ser um intercessor profético, um pastor profético, você precisa ser um pregador profético, se mover nessa veia profética. Porque nosso Pai, Deus, é profético. Quando Ele criou o mundo, o que Ele fez? Ele agiu profeticamente. A voz profética traz ordem. A voz profética traz desígnio, propósito. E a voz profética, ou o profético, gera frutos através da semente. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia o quê? Trevas, confusão, bagunça, desordem, tudo que é ruim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e a treva noite. Bem. Então Deus foi lá, haja luz, e fez-se a luz. Então estava uma bagunça, havia trevas. Ele trouxe o quê? Trouxe ordem. Então quando ele abriu a sua boca, ele trouxe ordem. Haja luz. Sobre aquela bagunça, sobre aquele caos, ele vem e traz ordem. Haja luz. E houve luz, se fez a luz. E aí depois ele viu que a luz era boa, então separou a luz das trevas. E aí ele deu propósito para a luz. Ele deu um nome para a luz. No hebraico, o nome, ele define não só características de uma pessoa, mas ele define o propósito. Então, quando ele falou, houve luz, e ele deu nome para a luz, ele então deu um desígnio para a luz. Então a luz não era mais luz, agora era dia. Ele deu uma função, ele determinou a função, o propósito da luz, que era o dia. Fica comigo. E aí as trevas também, ele separou e deu um nome para aquela escuridão e chamou noite. Deu um propósito para a noite. Deu um propósito para a escuridão, chamou noite. E a noite tem um propósito do nosso descanso. Existem hormônios que são mobilizados somente durante a escuridão.
Para que o nosso corpo funcione, para que nós possamos estar inteiros no dia seguinte, nós precisamos dormir, descansar, nós precisamos que certos hormônios sejam gerados e desenvolvidos, mas ele só funciona, nosso cérebro só vai dar o comando para ele quando é noite, estamos no escuro. Se você quiser dormir durante o dia, passa das 10, se você acorda às 10 da manhã, você acorda cansado, letárgico, todo sonolento. Por quê? Já não é mais hora de dormir. Então, Deus deu propósito para a luz. Chamou dia, deu propósito para as trevas, chamou noite. E todos têm a sua função. Então, a voz profética, o profético traz ordem e determina, estabelece o propósito, o desígnio. Vamos lá pular pro... Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Sim. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E no capítulo 2, 19 diz assim, Gênesis 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Então, o que Deus estava impartindo em Adão naquela hora? Olha, eu sou seu pai e eu funciono assim, profeticamente. Eu estabeleço ordem e eu determino propósitos e desígnios. Essa mesma semente está em você. Então, aprenda, meu filho, da mesma forma que eu nomeei dia e noite, agora você vai nomear os animais da terra. E assim como Adão determinou, foi. Então ele chamou lá um bichinho que falava cocoricó e deu o nome de galinha, e assim foi. Ele viu lá o animalzinho falando uau uau e deu o nome de cachorro. E assim ele foi determinando o propósito. Então, quando a Bíblia nos fala que ele... E isso foi o seu nome, ela está dizendo, isso foi o seu propósito. Essa mesma semente está em você e em mim. Esse mesmo DNA, para determinar propósitos, desígnios, para romper sobre as trevas, está sobre a sua vida e a minha. Você precisa ser essa voz profética. Você precisa mudar propósitos ou estabelecer o verdadeiro propósito. No teu trabalho, na tua casa, a tua família é para servir ao Senhor. Não tem outra possibilidade. Dentro de uma eternidade, é isso que funciona. Esse é o nome. Então, fale para o nome da separação, da discórdia, da mentira, que ela não pode na tua vida, que ela não pode na tua casa, e manda embora, porque o propósito determinado desde a eternidade é que a sua casa servisse ao Senhor, é que o seu corpo fosse são, é que você vivesse uma vida de prosperidade, de alegria, de abastança, e não de miséria, não de escassez, não de tristeza. Se você pode capturar isso, se você pode absorver, internalizar isso no teu espírito, as coisas vão mudar na tua vida. Isso está dentro de você e de mim, mas nós precisamos nos mover nesta verdade. O pai falou para Adão, do jeito que eu fiz agora, você faz. Jesus fala, o que eu vejo meu pai fazendo, eu faço. Jesus é. Então você precisa agir no estabelecimento dos propósitos eternos da tua vida.
Na tua vida pessoal, inclusive. Você é o maior profeta da tua vida. Do jeito que você fala, que acontece. Se você fala praga, maldição, se você fala falência, é isso que você vai ter. Se você fala dor, se você fala tristeza, se você fala que não presta, que não serve mesmo, é isso que você vai ter. Agora, se você fala multiplicação, se você fala alegria, se você fala paz, se você fala abundância, é isso que você vai ter. Só que para isso você precisa estar ordem. Alguém que não conhece o reino pode viver todas as bênçãos do reino? Não. Se ele não nasceu nesse reino, ele não pode usufruir. Então, a primeira coisa que ele precisa é se alinhar. O primeiro nível de alinhamento é você aceitar a Jesus como teu único e salvador. Único e suficiente salvador. Então você entra nessa dimensão. Você se alinhou, você se ordenou. Você se organizou. Para falar português mais direitinho. Você se organizou com o reino. Você recebeu a Jesus como seu único e suficiente salvador. Então você pode começar a viver essa vida profética. Essa vida espiritual, determinar, plantar, arrancar. Nós temos essa autoridade. Só que o profético não fica ali. Se nós ficamos só na ordem, nós ficamos muito legalistas, porque é tudo muita ordem, tudo certinho, alinhamento, é peso. Então nós temos que avançar no profético. Nós temos que agir nos nossos desígnios, fluir no profético, determinar, e nós precisamos também frutificar. Nós precisamos gerar. Diz o versículo 11 do capítulo 1 de Gênesis: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente nela sobre a terra. Cuja semente nela sobre a terra. A espécie que ela dá, que tem a semente sobre a terra, e assim foi. Então, cada semente tem uma espécie, e cada espécie, então, gera o seu fruto. Nós precisamos gerar. O profético traz vida. Todos nós somos semente. Nós temos semente. E nós precisamos frutificar. A mulher, por si só, ela tem toda a estrutura para gerar. Ela traz em si, ela carrega em si, humanamente falando, a capacidade de gerar, de frutificar, de multiplicar. Espiritualmente, todos temos essa capacidade. Todos. Nós somos capazes de gerar quando nós nos movemos profeticamente. Então, o que era uma palavra, que é a semente, ela frutifica. E aí você, como sendo a própria semente, e aí a importância das emoções estarem alinhadas, porque se você é de uma determinada espécie, se você tem uma determinada semente dentro de você, e você se mete a querer fazer coisa que não é pertinente àquilo que foi designado da eternidade para a tua vida, não vai vingar. A semente não vinga. Muitas vezes o ser humano quer dar cambalhota quando ele foi chamado para fazer alongamento, por assim dizer. Quem é profeta, profetize. Quem prega, prega. E a gente quer sair do propósito, perde a visão, lembra do desalinhamento, as emoções ficam desajustadas, e aí eu começo a ver que o outro aparece mais, que ele tem mais honra, que ele tem mais glória, que ele de repente é mais bonito, que o cabelo da outra é melhor, então eu vou querer ser como ele. Você vai perdendo a tua visão, você perde o teu foco. Se o ministério é chamado para adorar, pois que adore. Se o ministério é chamado para evangelizar, que evangelize. Se o ministério é chamado para profetizar, que profetize.
Se é para ganhar dinheiro, sabia que tem gente que foi designado na eternidade para ganhar dinheiro? O cara vai passar a vida inteira dele ganhando dinheiro. É bom, dá trabalho, gente, vou te dizer. Ganhar dinheiro também é trabalho, todo mundo, né? É trabalho. Mas tem gente que foi determinado para isso. Esse é a assignação dele. Ganhar dinheiro. Produzir riquezas. Tem a bênção da prosperidade. Então, cara, onde ele põe a mão, nem precisa esforçar. Nossa, vira ouro. Glória a Deus. Porque Deus conhece o coração dessa pessoa e sabe que esse coração, ele é generoso. Ele não vai cair em ganância, ele não vai cair na corrupção. Então ele vai ser uma pessoa doadora. Então ele traz em si também o recurso interno, a capacidade de ser doador. Não só de gerar riquezas. Então para aquilo que você foi chamado para fazer, faça. O profético estabelece ordem, estabelece desígnio e frutifica. Então quando você se move profeticamente, você sabe que você está, quando você frutifica, você sabe que você está agindo profeticamente, que você está dentro do propósito. Se não há fruto, precisa de alinhamento. Então, vamos nos alinhar. Vamos nos submeter a uma atmosfera profética. Vamos estar debaixo de um manto profético, para que haja alinhamento, para que você se ajuste novamente. Não se sinta mal se você de repente fala, eu preciso de alinhamento. O alinhamento, entenda que assim como num carro, ele é uma ferramenta de manutenção. Todos nós precisamos de alinhamento. Talvez uns mais, outros menos. Talvez alguns precisem mais frequentemente. Mas todos nós precisamos de alinhamento. Todos nós precisamos estar debaixo dessa atmosfera profética, desse manto profético. De entender os propósitos, de ampliar a nossa visão. E não ficar mais tão entretidos aqui na terra. Você tem poder profético na sua mão. Você tem autoridade profética na sua boca. Você precisa abraçar profeticamente. Existem tipos de abraço. Tem aquele abraço que a pessoa te abraça porque ela quer ser abraçada. Um abraço carente. Mas tem aquele abraço que quando você abraça, você está impartindo vida. Você está dando aquilo que você tem. E a pessoa, ela se encontra lá. E ela recebe. Você precisa parar de fazer as coisas por fazer. Quando você abraçar, abrace profeticamente. Quando você cantar, cante profeticamente. Quando você falar, fale profeticamente. Quando você for fazer qualquer coisa, até dormir, durma profeticamente. Mergulhe nessa dimensão. Deixe que os teus sonhos, deixe que as suas produções oníricas passem por essa dimensão eterna. E a sua vida vai mudar. Você vai começar a frutificar. A evidência são os frutos. Você começa a ver, então as pessoas começam a vir. No teu trabalho, vão vir. Na tua igreja, vão vir. Nos teus regaços, virão. Há frutos, há evidência. Quando você se move profeticamente, quando você age profeticamente. E nós precisamos voar mais altos nessa dimensão. Estar aqui hoje é estar profeticamente. Apesar de crises, circunstâncias negativas, frio, o frio assusta ainda muito paulista, né? A gente não está acostumado. Faz uns 18 grauzinhos ali, a gente já está tudo empetecado aqui, cheio de coisa. Já é motivo para não. Apesar de circunstâncias difíceis, de circunstâncias contrárias, nós avançamos, nós não paramos. Isso é agir profeticamente. Eu ouvi que tem crise. Você vai voar, você vai planar acima da crise.
porque você é profético. Porque você não vive nesta dimensão. Porque você pode dizer para um espírito, para uma alma machucada, você pode tirar ela da prisão, da dor, da depressão, daquela cadeia que ela foi colocada, ainda que no ventre da mãe dela, sem ela saber. Você pode entender profeticamente, espiritualmente falando, onde ela está, e você pode arrancar ela daquele lugar de catividade. É só você ousar começar a entrar nesse ambiente, nessa dimensão, começar a romper com toda a resistência diabólica. Isso vai exigir de você, eu não digo que é fácil agir profeticamente, porque você e eu somos seres sensoriais e nós vemos as circunstâncias. Quem se atreveria nessa crise de gasolina dizer para o seu carro, aí no vermelho, dizendo que está ali, mostrando para você, você está vendo, está sem gasolina, você se atreveria a sair com esse carro? E acreditar que Deus vai multiplicar essa gasolina? Porque não está sem gasolina, porque foi responsabilidade sua, né? Pô, não tem, acabou, sei lá que bagunça que eles estão fazendo ali, que Satanás está querendo bagunçar a nossa cidade, né? Mas sobretudo nós somos seres espirituais, e as circunstâncias precisam reagir de forma diferente a nós, porque nós assim determinamos. Nós determinamos a circunstância, e não a circunstância a nós. Isso exige de nós muito além da nossa carne, dos nossos sentidos, muito mais. Então comece a viajar. Uma pessoa profética, ela não é muito normal, isso é verdade. Ela discrepa um pouquinho, sabe? Ela é fora da caixinha. Destoa. Não orna muito com esse mundo. Ela está fora da forma do mundo, do sistema das trevas. E isso precisa alegrar o nosso coração, porque a gente vê que cada vez mais esse mundo vai de mal a pior. Agora, se você e eu nós nos levantamos para dizer que existe outra realidade, quem vai fazer? Se você e eu não mostramos para esse mundo que, olha, isso não é tudo, existe muito mais. Aliás, isso não é nada. Existe uma outra realidade. E é a nossa realidade. Porque o nosso espírito viu o Criador antes de vir para cá. Ele nos olhou, ele nos viu. E nós o vimos. Ainda que você não se lembre, mas dentro dessa memória profética, você tem a visão do reino, você tem a visão de Deus dentro de você. Você tem essa plenitude dentro de você. E é isso que o ser humano anela tanto, ele quer tanto, ele não sabe. Mas é esse olhar do Pai dele que ele quer, e ele anela, e ele busca em tantas coisas aqui na terra, e não acha, e se cansa de procurar, e não acha. Agora você e eu achamos, e o que nós temos feito com isso? Então que esses olhos possam alcançar outras vidas. Assim como você olhou, e Ele te olhou, e Ele te alcançou, e você disse sim. E hoje você pode agir nessa grandeza, nessa semente de grandeza, e frutificar conforme a tua espécie. Não busque ser o que você não é. Não anele aquilo que você não é. Na tua essência existe uma grandeza para que você haja naquilo que você é em Deus. E um completa o outro em termos de missão, em termos de corpo, de propósito. Nós, enquanto seres humanos individuais, somos completos e somos responsáveis pela nossa felicidade. E nós não precisamos de ninguém a não ser do próprio Deus. Agora, quando falamos de propósito, de missão, sim, nós somos um corpo. E nós não fazemos nada sozinhos. E nós precisamos nos vincular a um corpo. Ninguém faz nada sozinho. Quem anda sozinho não frutifica. Quem anda sozinho não estabelece. Quem anda sozinho é como uma cidade derrubada.
Porque perceba que uma pessoa que anda sozinha não vai tratar as suas emoções. Ela não vai ter uma lixa. E a gente precisa ser lixado. E quando nós caminhamos juntos, às vezes a gente toma uns pisões, a gente dá uns beliscões, né? A gente... Não é Espírito Santo não, é a alma que está lá. Mas a nossa alma está sendo trabalhada. E nós estamos sendo fortalecidos. E nós estamos crescendo. E nós estamos sendo forjados. Para não nos fragilizarmos por qualquer coisa. E aí nós podemos agir profeticamente. E profetizar para o vale de ossos secos. Sabe aquela situação que você fala que não tem mais jeito, aqui não dá, você mesmo não quer mais botar a mão porque você fala que já era. Isso ilustra o vale de ossos secos. Já secou, morreu faz tempo, morreu, já era, secou, tá virando pó. Quer uma situação mais? Não existe. Agora, numa situação dessa, você pode profetizar. E os tendões, todos os nervos, esses ossos vão novamente tomando forma. E a carne, os músculos vão se recompondo. E a vida pode voltar. Esse é o poder de uma voz profética. Onde você fala, essa pessoa não tem mais jeito. Essa porta não tem mais jeito. Esse chefe não tem mais jeito. Esse meu marido já era. Não tem mais. Profetiza. Profetiza. Determina designo. Dá nome. Dá nome para essa situação. Conforme a eternidade. Haja no teu DNA. Se mobilize no teu DNA. Ainda que as situações me digam, eu vou ver além. Ainda que as circunstâncias, os meus olhos me mostrem, eu vou ver além. Porque quando Deus determinou a luz, havia o quê? Trevas. Deus não viu luz nenhuma. Ele criou a luz. Ele criou a luz. Dentro da sua capacidade profética. Você sabe qual é? Quando está escrito lá, eu já vou finalizando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E você olha para você e você talvez não veja semelhança. Você não veja a imagem de Deus, seu corpo. Quando você pensa na imagem e semelhança de Deus, o que será que Ele quer dizer com aquilo? Existe um atributo de Deus que nós carregamos, que nenhuma outra espécie criada pelo próprio Deus tem, que é a capacidade de criar. Você pode pegar 2 pedras e criar fogo. Um cachorro, um gato, um leão, ele com 2 pedras, ele não cria nada. Você e eu podemos criar. Essa capacidade criativa de Deus é o que nos difere de qualquer outra espécie. Você, por essa capacidade criativa de Deus que está dentro de você, profeticamente você pode criar novas atmosferas, novas situações ou verdades eternas. Coloque-se de pé nesta manhã e comece a visualizar em que área da sua vida você precisa ser profético. Em que área da sua vida você precisa agir profeticamente. Comece a visualizar uma situação sendo mudada. Comece a visualizar uma vida sendo mudada. Comece a visualizar uma parte do seu corpo sendo transformada. Comece a visualizar um ente da sua família sendo mudado. Em que área você precisa ser mais profético? Se são nas suas próprias emoções, se você é muito fragilizado, muito sensível,
qualquer coisa te atinge, qualquer coisa te desalinha, se você sente uma dor que muitas vezes é inexplicável, uma tristeza profunda, lembranças dolorosas, um choro contido, retido, que muitas vezes você não explica, Deus está falando com você. Esteja aberto na presença dEle nesta manhã, para que áreas da sua vida sejam transformadas, para que dificuldades sejam rompidas, para que aquilo que muitas vezes você falava, eu me sinto preso, eu me sinto prisioneiro, eu não consigo avançar, não vejo saída, hoje se descortina na tua frente saídas, portas, possibilidades, novos alcances, novos voos, oportunidades que vêm do céu, portas que estão abertas na dimensão espiritual para que você possa alcançá-la. Comece a visualizar, ative a sua visão espiritual, ative a sua visão espiritual. Se é o seu pai que você quer convertido, transformado, se é o seu marido, se é a sua esposa, se é no seu trabalho que você precisa de alguma mudança, é você quem vai interferir nesta manhã. É você que vai agir profeticamente. É você que vai romper com as cadeias. É você que vai dizer não ao impossível. Essa capacidade de criar, de mudar ambientes, de plantar e arrancar, estão sobre você e sobre mim. Frutifique nesta manhã, ainda que profeticamente, ainda que numa dimensão espiritual, primeiramente, depois você verá, mas comece a pintar um novo cenário. Senhor, nós mobilizamos, ó Deus, esta atmosfera. Nós rompemos com as resistências espirituais dos ares, que nos impedem de frutificar, que nos impedem de irmos mais além, que nos mostram verdades que são mentiras, sofismas, paradigmas deste mundo. Nós rompemos e rejeitamos em nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção, receba a porta aberta, receba o teu milagre, receba o companheiro, a companheira, receba a universidade, o curso. Nós nos despedimos desta manhã certos de que a bênção do Senhor é em nós. É diferente receber uma bênção, é diferente ser uma bênção. E nós somos uma bênção nesta manhã, e nós declaramos isso para a honra e glória do Senhor. Aplauda o Senhor nesta manhã. Aleluia. Senhor, nós viemos em paz e nós vamos em paz, escoltados pelos teus anjos, ó Deus, abençoados e protegidos pela tua graça, pela tua salvação, ó Pai, para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão, você é uma bênção. Abrace ele, até o próximo culto, em nome de Jesus.